Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus. Chegamos, na manhã de mais um dia, e eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa. Coloca aqui nos comentários, mesmo sem entender, eu vou respeitar. Coloca aqui, pastora, que palavra é essa? Uma palavra gloriosa que vem de encontro aos nossos corações nessa manhã. Porque às vezes a gente não entende as coisas e quer criticar, né, irmãos? Quer falar, quer dar opinião. Tem coisas que a gente não vai entender, né? Tem coisas que nós não vamos entender. E foi isso que aconteceu com Joabe. Joabe não conseguiu entender, né, o choro de Davi. Não conseguiu entender o exército, não conseguiu entender o choro de Davi, né? Quando a vida de Absalão é ceifada, né? Já Davi começa a chorar. Davi começa a chorar quando a notícia chega para ele se desespera e chora, né? E Joabe não se conforma com aquilo, não consegue entender, né? E é uma junção, irmãos, de dois sentimentos, né? Uma junção de dois ou de vários sentimentos. O sentimento de pai, né? O sentimento de traição, é uma situação, o sentimento de culpa, porque ele também se sentia culpado, né? Porque tudo aquilo estava acontecendo por causa do pecado dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então era uma junção de sentimentos. Era uma junção de sentimentos. E quem estava à volta de Davi jamais ia conseguir entender. Tem coisas que acontecem na sua vida e você tem atitudes, reações que as pessoas à sua volta jamais vai entender. Jamais vai entender. Mas de uma coisa nós precisamos tirar proveito dessa situação. Ainda que a gente não entenda, vamos respeitar. Ainda que você não entenda, respeite, meu irmão. Respeite, minha irmã. Olha que palavra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Olha só. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer, muito triste está o rei por causa de seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Só Davi sabia o que estava acontecendo aqui. Só Davi sabia as culpas que estavam aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E fica aquela guerra dentro dele próprio. E as pessoas que estavam à volta não entendiam. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 4. E estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse, hoje envergonhastes a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo, capitões, servos, olha só, capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecera aos teus olhos? Olha só, bem te parecer aos teus olhos? Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Vai vir um mal muito maior.
sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É as palavras de Joabe, né? Nem Joabe, nem os guerreiros conseguiam entender o que Davi estava passando naquele momento. Mas após aquela repreensão, né, ele se posiciona, se recompõe como rei. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, que coisa tremenda. O verso 8. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu, cada um para as suas tendas. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andavam altercando, né? Altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalom. E Absalom, a quem ungirmos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vós calais e não fazeis voltar o rei? Louvado seja o nome do Senhor. A atitude de Davi de reconhecer a repreensão de Joabe, né, mudou toda a situação. Mudou toda a situação. Aqueles que eram perseguidores, né, aqueles que estavam apoiando Absalom, voltam, aleluia, a querer o rei, reinando sobre eles novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que as pessoas não vão entender. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que ninguém vai entender. Tem coisas que é só entre você e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Ninguém ali, né, diante de todo aquele cenário, foi capaz de compreender o que Davi estava sofrendo, o que Davi estava sentindo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção nessa história é que a misericórdia de Deus, irmãos, sempre está pronta a reinar sobre as nossas vidas. É como Lamentações de Jeremias diz, né? Que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. E as misericórdias do Senhor se renovou aqui sobre a vida de Davi, né? Porque ninguém conseguia compreender. Mas Joabe, mesmo não compreendendo, confrontou o rei. Confrontou o rei, e aquele confronto trouxe ele de volta para a realidade, né? Trouxe ele de volta para a realidade. As pessoas verdadeiras, né? As pessoas verdadeiras, as pessoas que querem o seu bem, te traz para a realidade, né? E Joabe queria o bem de Davi e trouxe ele para a realidade quando ele combate, aleluia, a atitude dele, quando ele questiona, quando ele confronta, né? Ele traz Davi de volta para a realidade. E ele sofre da parte de Deus ali uma restituição, né? Porque todo aquele povo que se rebelou contra ele para seguir Absalom, volta, né? Retorna. Louvado seja o nome do Senhor, e que é ele como rei novamente sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor, ainda que você não entenda, né? Ainda que você não entenda, respeite. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre sobre a sua vida, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero pedir para você compartilhar essa palavra tão gloriosa. Por quê, pastora? Porque Paulo plantou. Apolo foi lá e regou, mas é Deus que a todo tempo dará o crescimento. Não deixe de compartilhar. Compartilhe a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Na metade desse dia eu retorno e quero orar por você, viu? Na metade desse dia eu retorno e quero orar por você. Você é uma bênção na minha vida. Eu não posso deixar de dizer isso para você, viu? Você é uma bênção na minha vida.